O Flamengo tem interesse em algum meia? Até porque foi ontem mesmo que o Leonardo Jardim falou publicamente que o Flamengo quer contratar, precisa de um meia, ponta e jovens, né, Bruno? E aí você pode atualizar a situação do Flamengo no mercado da bola, saídas, chegadas, como o Flamengo, como o Mengão vai se reforçar nessa janela de transferências. Bom, ontem a gente já trouxe aí 2 enxertos da entrevista que eu fiz com o Boto aqui em Portugal. Desci até o Algarve ali, onde o Flamengo faz a intertemporada. Aliás, o fim de semana agora tem jogo, tem amistoso contra o Benfica. Aproveito para dizer que o grosso, a parte mais na íntegra da entrevista, vai ao ar na segunda-feira e tem muita coisa de mercado. Eu não vou abrir aqui, vou deixar para vocês esperarem um pouco mais, especialmente os rubro-negros. Tem muita coisa de mercado. Eu praticamente joguei nome por nome e o Boto foi falando aquilo que poderia falar naturalmente, para não, enfim, queimar muita carta aqui, queimar muito a largada. Posso dizer claramente que esqueçam contratações bombásticas ou de valores significativos. O Flamengo só vai investir pesado num jogador, e quando eu digo investir pesado 20 milhões para cima, tá? 20 milhões de euros para cima, ou 15 milhões de euros para cima. Eu vou pegar a fasquia do 20 para ficar mais seguro na informação. Então esqueçam jogadores ou valores sonantes, como por exemplo foi o Lucas Paquetá na última janela. E a partir do momento em que o Flamengo descarta contratações acima de 20 milhões de euros, ou perto disso, ou nomes sonantes, esqueçam Danilo. O Danilo saindo do Botafogo ou é Palmeiras ou é Europa. O Flamengo mostra interesse, demonstrou lá atrás, mas os valores são inviáveis, o Flamengo não vai entrar nessa disputa. O Marcos Antônio é um desses casos também, é outro jogador que, como trouxe o Hernan lá atrás, é jogador para 25 milhões de euros ou mais, então o Flamengo também não vai entrar nessa parada. O Flamengo só calcula, só projeta uma contratação desse impacto se perder alguém de impacto. Mas a ideia é segurar todos os titulares, todos os jogadores mais importantes. Não à toa segurou até o Emerson Royal, que nem sequer é um titular indiscutível, disputa muito a vaga com o Varela. Então, resumindo aqui, primeiro sobre reforços. Jogadores acima de 20 milhões de euros não vai acontecer. Só vai acontecer se algum jogador titular importante receber uma proposta significativa, querer ir embora e o Flamengo topar negociar, topar vender. Caso contrário, vão em busca assim desse meia que o Leonardo Jardim falou, também vão em busca de um atacante, mas serão ou nomes menos conhecidos, evidentemente bons nomes, o Flamengo vai calcular, vai projetar, vai scoutear os melhores jogadores desses perfis, mas nunca pagando um valor exagerado, nunca pagando um valor muito alto, porque na cabeça do Boto a frase é essa: o Flamengo tem para muitos o melhor elenco do futebol da América do Sul, então não há necessidade, a urgência de contratar muitos jogadores ou jogadores impactantes. O negócio é manter a base, vender alguns jogadores à formação, ou pelo menos jovens jogadores, e aí sim pensar esses 2, 3 jogadores que o Leonardo Jardim pediu, as posições que o Leonardo Jardim viu com carência no elenco do Flamengo. Então esse é um ponto. Vou continuar aqui, depois vocês me interrompem se eu estiver falando muito. O Emerson Royal, a proposta do Aston Villa foi recusada, a gente trouxe isso ao longo dos últimos dias, a proposta entre 9 e 10 milhões de euros do Aston Villa, mas não param por aí. O Flamengo tem outras abordagens de clubes ingleses pelo Emerson Royal, está só à espera de perceber se essas propostas chegam ou não chegam, então não dá para cravar que o Emerson Royal fica, tá? O Leonardo Jardim brecou inicialmente, mas como o Flamengo quer fazer um fluxo de caixa, precisa vender alguns jogadores, e se chegarem propostas maiores em relação aos 9, 10 que o Aston Villa entregou, o Flamengo calcula, ou pelo menos pensa em negociar o Emerson Royal por valores maiores, evidentemente, do que esses 9, 8 milhões de euros aí do Aston Villa, 9, 10 na verdade, do Aston Villa. Então já atualizei Emerson Royal, já falei dos reforços. O Flamengo fechou por enquanto a torneira em relação às saídas, tá? Enquanto não terminar a intertemporada em Portugal, eles não vão negociar ninguém. E quando eu falo não negociar ninguém, são os jovens que eles têm ali avaliado para sair, né? No caso, o Daniel Salles, o Guilherme Gomes, o João Vitor, enfim, jogadores que o Leonardo Jardim quer aproveitar nessa intertemporada. Terminada a intertemporada, eles voltam a colocar esses jogadores no mercado. A ideia é fazer mais 5, 10, 15 milhões de euros em vendas para não obrigar uma venda significativa de ninguém do time titular, ou pelo menos os principais jogadores.